Olá, eu sou o professor Tarcísio Veloso e aqui nesse canal a gente vai aprender matemática e física de uma maneira fácil e direta ao ponto. Se você quer aprender mais matemática e estar sempre por dentro do conteúdo desse canal, já curte esse vídeo, ajuda a gente demais, né? Porque vai poder entregar o nosso vídeo para mais pessoas. Já compartilha, aproveita, já se inscreve também no canal, tá bom? Isso ajuda a gente demais. Esse é o meu primeiro vídeo e eu estou começando, tá bom? Então me ajuda que todos nós vamos se ajudar. Eu te ajudo ensinando matemática e você aprende matemática de uma maneira fácil e você me ajuda se inscrevendo no meu canal. Não vai tirar pedaço, você não vai perder nada com isso, tá bom? Então vamos lá. Hoje eu vou explicar sobre o conjunto dos números naturais. É esse a nossa legenda que está aqui logo abaixo, né? Então vamos lá. Você já se perguntou como é que surgiram os números naturais? Há muito tempo atrás, até mesmo antes da escrita, dos livros e até mesmo das escolas, os seres humanos eles precisavam contar as coisas. Eles precisavam encontrar uma maneira de contar as suas coisas, de contar quantas ovelhas eles tinham no seu pasto, quantas frutas que eles tinham apanhado naquela safra. Então, se esses números não existissem, ficaria difícil para que eles pudessem lidar com todas essas coisas. Mas teve alguém que teve uma ideia genial. Ele falou o seguinte: ele começou a pegar pequenas pedras e contar as ovelhas que ele tinha. E se, por exemplo, uma ovelha fugisse, ou se perdesse, fosse apanhada pelos ursos, ou até mesmo pelo um lobo, ele retirava a pedra que representava aquela ovelha. Porém, se nascesse uma ovelha nova, ele adicionava uma pedra. E eu não sei se você sabe, fica de curiosidade, pedra significa cálculo, tá bom? Eu não sei se você sabia disso. Pedra vem de cálculo. Cálculo renal, pedras no rim, entendeu? Então vamos lá. Hoje nossa aula é sobre o conjuntos numéricos, sobre os números naturais, representado por essa letra N, tá bom? O conjunto dos números naturais, ele é um conjunto dos números positivos. São números positivos. E aí, depende muito de cada autor. O conjunto de números naturais, ele pode ser um conjunto de números naturais começando a partir do zero. Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5 e reticências. Esses três pontinhos aqui, eles têm um grande significado. Ele significa que essa sequência de números continua, tá bom? Mas como o nosso quadro é limitado, nós colocamos esses três pontinhos. O conjunto dos números naturais, ele é infinito, ou seja, ele não possui um fim. Quer ver só? Pensa no maior número. Vamos lá, pensa no número aí. 1 bilhão. 1 bilhão é um número muito grande, é um seguido de não sei quantos zeros. 1 bilhão. Agora adiciona 1. Existe um número maior do que 1 bilhão. Pensa agora num trilhão. 1 trilhão, adiciona mais 1. Tá vendo? Sempre existe um número maior do que o número que você pensou. Ou seja, esses números eles são infinitos. Mas tem pessoas que preferem contar a partir do 1, 2, 3, 4 e aí os três pontinhos novamente. Esse daqui é o conjunto dos números naturais onde tem um número zero. Mas existe o conjunto dos números naturais não nulo. E ele vem acompanhado desse asterisco. Então, toda vez que você vê esse asterisco ao lado da letra que representa o conjunto numérico, significa que esse conjunto ele não possui o zero. Tá bom? E aí, existem alguns outros conjuntos também que nós vamos falar no decorrer do vídeo. Tá bom? Algumas propriedades. Propriedades dos números naturais. Ele tem ordem. O que significa que tem ordem? É que nós podemos
com base na ordem de seus números, classificar eles, né? Comparar eles e dizer, por exemplo, se nós temos o 5, eu sei que o 5 é maior do que o 3. Por quê? Porque o 5 vem logo após o 3. Então, a ordem dos números naturais é sempre uma ordem crescente. Ou seja, ela sempre vai se desenvolvendo, sempre vai aumentando, tá bom? Existem propriedades também na adição e na multiplicação, tá bom? Na adição, a soma de dois números naturais sempre resulta em um outro número natural. Por exemplo, 5 mais 3 é igual a quanto? Conta nos dedos. 5, 6, 7, 8. Tá bom? Observa só, o 5 é um número natural. Somado com outro número natural, tem que dar o quê? Outro número natural. Entendeu? Existem também algumas outras propriedades aqui dentro da adição, tá bom? E eu vou apresentar logo a seguir. Na multiplicação também, o produto de dois números naturais, ou seja, a multiplicação de dois números naturais, resulta em outro número natural. Isso quer dizer que a adição e a multiplicação, elas são fechadas, tá bom? Então, por exemplo, 5 vezes 2 é igual a 10. Eu vou trocar esse ponto por um x, tá bom? É o qual tu está mais acostumado. 5 vezes 2 é igual a 10. Olha só, o 5 ele é um número natural, vezes outro número natural, resulta em quê? Em um número natural. Entendeu? Então, aguarda que agora eu vou só apagar tudo isso, eu vou só apagar e eu já volto com as propriedades da adição e da multiplicação, tá bom? Voltamos. Agora nós vamos falar sobre as propriedades, tanto da adição como também da multiplicação. As propriedades da adição no conjunto dos números naturais, primeiro que nós temos é o do fechamento, como nós já falamos alguns segundos atrás. O fechamento é quando somamos dois números naturais, o resultado sempre será um número natural. Vocês viram que quando eu somei 3 mais 5 foi igual a 8. Ou seja, um número natural mais outro número natural resultou em outro número natural. Entenderam? Na comutativa, quer dizer o seguinte, que a soma de dois números naturais, né, a ordem dos números... Vamos lá. Na propriedade da comutativa, a ordem dos números não altera o nosso resultado. Ou seja, não importa se eu somo 4 mais 7, ou isso é igual a 11, correto? Ou se eu somo 7 mais 4. Observa aí, ó, presta atenção. Presta atenção aí, ó, olha para tuas mãos aí. Se tu pega dois números, 2 somado com 3, isso é igual a quanto? A 5. Mas e se eu mudasse a posição desses dedos? Aqui agora eu tenho 2, aqui eu tenho 3. Mudou a quantidade de dedos que eu levantei? E aí? Não, né? Então, essa é a propriedade da comutativa. Ou seja, a ordem dos números não altera o nosso resultado. Isso acontece na hora da soma. Tá bom? Também temos a propriedade associativa. Se tivermos mais de dois números, por exemplo, 2 mais 3 mais 4, não importa se eu somo primeiro 2 mais 3 ou se eu somo primeiro 3 mais 4. O resultado disso não importa. 2 mais 3, 5. 5 mais 4 dá 9.
Ou 3 mais 4 dá 7. 7 mais 2 é igual a 9. Ouviu? Não importou a diferença, não importou a posição. Se eu somei primeiro os dois, ou se depois eu somei os dois últimos, os dois primeiros, não vai fazer diferença. Tá bom? E na adição, nós temos o elemento neutro da adição. Quem é o elemento neutro? É aquele cara que não muda, é aquele cara que está sempre na dele. Entendeu? Tanto faz como tanto fez. Nem fede nem cheira, como diz a história. Então, nosso elemento neutro, nesse caso, é o zero. Por exemplo, 0 mais 2 é igual a 2. Se eu somo, por exemplo, vamos lá, 100 mais 0. Isso tem que é igual a quanto? Esse zero aqui, ó, nem fede nem cheira. Então, 100. Bom, vamos lá. Propriedades agora da multiplicação, tá bom? Ficou faltando um, e aí eu complemento no decorrer do vídeo, tá bom? Na multiplicação, nós também temos a mesma propriedade do fechamento. Que propriedade é essa? A propriedade que a multiplicação de dois números naturais resulta em um outro número natural. Então, se eu, por exemplo, 2 é um número natural, e eu multiplico por 3, isso daqui vai ter que resultar em outro número natural. O 2 é um número natural, o 3 também é um número natural. 2 vezes 3 resultou em um número natural que é o 6. Entendeu? Na comutativa, é semelhante à da adição. A ordem dos produtos não altera o meu resultado. Quer dizer, a ordem dos fatores não altera o meu produto, não altera o meu resultado. Vamos lá. Tanto faz se eu multiplico 5 vezes 3 ou se eu multiplico 3 vezes 5. Qual o resultado disso? O resultado disso é... Vai lá, pega aí, ó, 5 mais 5 mais 5. É o 5 3 vezes. 5 mais 5, 10. Mais 5, 15. Vamos lá. Associativa. Associativa sempre é quando nós temos mais de dois números. Tá bom? Quando nós partiu de dois números, isso é associativo. Então, se tivermos mais de dois números em uma multiplicação, não importa se eu pego os dois primeiros ou se eu pego os dois últimos. Não importa. Sempre vai dar o mesmo resultado. Então, por exemplo, 2 vezes 3 vezes 4, isso daqui vai ser igual a quanto? 2 vezes 3, 6. 6 vezes 4, 24. Não importa. Peguei primeiro esses dois aqui, ó. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 4, 24. Agora vamos fazer o seguinte. 3 vezes 4, 12. 12 vezes 2 também deu 24. Então a ordem, tanto faz se eu pego os dois primeiros ou os dois últimos, não altera, né, o meu resultado. Vai continuar sendo tudo igual. O resultado não muda, tá bom? O elemento neutro da multiplicação é diferente da adição. Na adição nós tínhamos o zero. Na multiplicação nós temos o número 1. O nosso número 1 aqui na multiplicação é aquele que nem fede e nem cheira, tá bom? Qualquer coisa comenta logo aí embaixo. O 0 nem fede nem cheira na adição e o 1 nem fede nem cheira na... Eu errei. Vamos lá, corrigindo. O 0 nem fede nem cheira na adição e na multiplicação o 1 nem fede nem cheira. Só bota assim, nem fede nem cheira, que eu vou entender que tu tá até o final do vídeo, tá bom? Então, o nosso número 1 é o nosso fede nem cheira. Então, 1 vezes 3 é igual a 3. 1 vezes 6 é igual a 6. Percebeu? Não fez diferença. Nem fedeu e nem cheirou. Tá bom? Então, tá bom. Nos próximos vídeos
eu continuo explicando ainda mais sobre o conjunto dos números naturais. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Esse daqui é o primeiro vídeo, tô aprendendo, mas vai dar tudo certo, tá bom? Deixa o like e já compartilha com os amigos que também estão estudando o conjunto dos números naturais.